Tereza. Responsabilidade. Obrigado. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Dizemos sempre que é uma grande alegria, né? Poder estar junto, estudando temas tão importantes para as nossas reflexões diante de toda uma vida que nos aguarda, que nos espera com mais responsabilidade. Como a companheira nos disse, que estão iniciando essa parte de estudos, nós não podemos ingressar no tema sem antes, né, nos homogeneizarmos no conhecimento, nas lembranças, né? Então, de uma forma assim rápida, vamos relembrar alguns conceitos muito importantes, entendimentos, para podermos prosseguir. Primeiramente, nós lembramos que o homem, né, que o ser humano, no nosso corpo, nós possuímos, no momento, 3 elementos que são muito importantes. Nós temos o nosso corpo físico, né, que é o nosso tabernáculo sagrado, esse corpo que aqui utilizamos para expressar os nossos pensamentos, as nossas ideias, e fazer, né, aquilo que aqui estivemos designados ou buscamos conquistar. Então, nós temos um corpo físico. Todos nós estamos aqui, temos esse corpo físico. Mas, nesse momento, às vezes a gente fala assim, nós também temos o espírito. E algumas pessoas ficam em dúvida, espírito ou alma? Bem, Kardec nos explicou que quando encarnado, quando estamos na carne, nesse corpo, nós temos, além do corpo físico, o que é principal, a alma. No estado desencarnado, fora desse corpo espírito, chamamos de espírito simplesmente. Para que esse espírito pudesse prosseguir, evoluindo e progredindo, ele necessitava estar num planeta onde pudesse colocar em prática tudo aquilo do qual ele se propôs, do que ele estudou, do qual ele pretende realizar. E o nosso planeta é um planeta material. Esse espírito ele necessita, então, de um veículo material para que pudesse manifestar. Quem é esse veículo material? O próprio corpo físico. Mas como o espírito iria simplesmente habitar um veículo material? Seria impossível, né? Ele necessita, então, nesse momento, de um corpo que nós chamamos de um corpo de ligação, um corpo fluídico, que tanto atendesse ao lado material quanto ao espiritual. Portanto, os 3 corpos. O corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito propriamente dito. Então, funciona mais ou menos assim. O Senhor, aquele que realmente é o responsável por todos os desejos, pensamentos e criações, é o espírito. É ele que quer, é ele que decide, é ele que determina, que distingue. Ele é o Senhor. Ele precisa transmitir a sua vontade ao corpo físico. Como é que ele faz isso? Através desse corpo que nós chamamos de corpo semimaterial ou perispírito. É esse veículo intermediário. Então, ele transmite ao perispírito e o perispírito funciona como um agente, né, de transmissão da ideia do espírito. Ele transmite ao corpo. E o corpo? O que o corpo é? Um mero executor de ordens. Mas o corpo também, ele capta o ambiente externo através dos seus 5 sentidos. Nós não temos lá o tato, a audição, a visão, né, o olfato, a gustação. A nossa percepção sensória do mundo. Através dessa percepção, ele comunica ao perispírito e o perispírito indica ao espírito. No início a gente fala assim, como é que isso funciona, né? Vamos botar uma questão, às vezes, mais prática. Eu sempre costumo ver de uma forma mais prática. Vem um mosquitinho, né? No ambiente aqui, vem um mosquitinho e pica aqui minha pele, meu corpo. Vai dar uma dor, porque ele está mexendo aonde? Está mexendo no meu corpo, no meu sensório, é a pele, o maior órgão sensório que existe, né? Então, nisso, o corpo, através dessa picadinha, informou o perispírito, através de todo o sistema nervoso central que está ligado ao meu corpo físico, fez a percepção da dor
enviou ao espírito aquele estímulo, aquela sensação, e o espírito decide. O que eu faço? Assopra o espírito, o mosquito, dá um tapa nele para ele se afugentar, mata o mosquito, bem, e aquilo retorna através do perispírito aquela ordem e o meu corpo executa. Isso em frações de segundos. Então nós vamos perceber como a harmonia desses corpos funcionam. E cada vez mais, na criança isso é mais lento, até que na idade mais amadurecida, nós somos a máquina. Já viu quando a gente está no carro muito tempo dirigindo? Nós nos sentimos como máquina, nós começamos a pensar e raciocinar dentro de um determinado espaço. A gente se sente a máquina. Da mesma forma, o espírito, quando ele vem à Terra, né, quando ele precisa reencarnar, que ele resolve, ou por uma necessidade ou resolução própria, colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai precisar desse corpo físico, desse veículo. Então, o espírito ele começa a se vincular ao embrião através de quem? Do perispírito. A vinculação ao embrião está sendo feita desde o momento da concepção. Então, desde o momento da concepção, o espírito já começa a estar ligado ao corpo físico, determinando, finalizando essa ligação no momento do nascimento. E como isso ocorre? Desde o primeiro momento, esse perispírito ele vai se ligando nesse momento da concepção até o nascimento, cada vez mais a esse embrião, né, molécula por molécula, desse corpo em formação. Então, vai sendo ligado. É como se fosse uma raiz que vai sendo ramificada. Da mesma forma que esse corpo começa a ser construído. Olha que maravilha. Então, nós vamos cada vez nos unindo o corpo físico numa forma de aderência natural do perispírito ao corpo físico. E vai formando uma afinidade. E vai se ligando. E quanto mais vamos alcançando a idade, mais essas ligações vão sendo aprofundadas. Já viram aquelas raízes? Às vezes tem raízes que são simples, né? E tem raízes de determinadas árvores que são muito profundas, que vão entrando pelos canos, né, dentro da nossa casa, que causam até problema, de tanto que ela é uma raiz de nível, de profundidade, que chega a quebrar algumas até estruturas da casa. Então, da mesma maneira, isso vai aprofundando. Então, nós vamos reparar que no nascimento, para o nascimento, todo esse corpo perispiritual já está ligado e intermediando o corpo físico ao espírito. No nascimento, a gente passa a chamar de alma. E nisso ele vive, e cada vez mais, de acordo com aquele ser humano, se ele tem uma questão mental muito grande e desejos, cada vez mais aquelas penetrações, aquele grampo de afinidade na matéria vai se adensando. Repare, porque há uma necessidade daquela criatura de adensar na matéria. E, entendido isso, chegamos ao momento que ninguém escapa, né? Que é o momento da morte, que é o momento final da nossa avaliação. Porque tudo passa. Nós sabemos que essa vida é passageira, passa de uma forma breve. Então, nós aqui estaremos inúmeras vezes reencarnando pela misericórdia de Deus, e chega um momento da nossa avaliação, que é a morte. A morte é o temor de muita gente, né? A questão da morte. A morte dói? A morte não dói? O que é a morte? A morte, o que causou a morte? Primeiramente, a morte não é causa de nada. Nós vamos começar a compreender, então, que a morte é uma consequência. Sabe por quê? Ela é uma consequência da ruptura desses laços do perispírito ao corpo físico. Num determinado momento, esse laço do corpo físico, do perispírito no corpo físico, ele vai soltar, ele vai se desfazer. Quando esse corpo, um se desprende do outro, ocorreu, consequentemente, a morte do corpo físico. Isso que a gente tem que entender. Esse corpo físico é uma matéria. Ela é inerte.
esse espírito saindo com o perispírito, você pode traçalhar aquele corpo ali que ele não sente absolutamente nada. Ele não tem mais conduto de transferência de sensação, nem de dor, nem de prazer ao espírito, porque já foi retirado os dois corpos. O corpo é uma matéria que vai ficar ali, não tem absolutamente a menor sensação. E a alma é que possui o centro sensório dela maior, as emoções e as sensações. Então a gente começa a pensar assim, muitas vezes podemos nos desfazer de um corpo, o corpo morreu, fisicamente ele não tem mais atividade. Entretanto, o corpo perispiritual continua ainda adentrado no corpo físico. Olha que interessante. Morreu, mas não desencarnou, né? Morreu, mas não saiu. Por quê? Porque existem ainda pontos de contato. Nós não lembramos que no nascimento o perispírito foi se ligando ao corpo em formação, molécula por molécula? Da mesma forma, essa ruptura deverá ser dada molécula por molécula. Todas as moléculas terão que ser, de união, terão que ser desfeitas. E a gente fica pensando, será que é fácil essa separação? E dói. Qual é a relação de dor, então? Então, uma outra questão, que muita gente questiona. Quando é que dói? Bem, a relação de chamar doloroso esse processo de desencarne está na relação, na razão direta da afinidade do corpo físico com o perispírito. Quanto mais esse perispírito estiver afinado com o corpo físico, a saída, o desligamento vai ser mais doloroso. E qual é a causa, a motivação dessa ligação? A situação moral daquela alma. Portanto, se aquela alma tiver sido uma alma muito sensual, muito ligada e apegada às coisas da matéria, ela retém esse corpo perispiritual. É como se ela não permitisse aquele que a gente chama de desenlace. Ela vai se curando. Você vê que muitas vezes já terminou a necessidade do espírito se manter na Terra, ele já podia ter desencarnado, mas a pessoa tem tal apego à matéria, ou tem tal medo, ou tal desconexo de pensamento, que ela consegue, por um período, se segurar na matéria. É ela que retém aquele processo de dor. Então, essa dor está em razão direta dessa afinidade. Quanto mais nós tivermos apegados às questões da matéria, mais ligações nós teremos do perispírito com o corpo físico. Portanto, naquelas pessoas que desde o início, enquanto estão vivas, já começam a desapegar da coisa material, através dos bons pensamentos, esse desligar já começa a ser feito. Naturalmente, no dia a dia. Não precisa chegar em cima da hora para desligar, não, já começa. Ele já entendeu que aquilo ali tudo é temporário, aquela alma já percebeu que aquelas situações ali são breves, ela já aprendeu a discernir, o que nós falamos, o que é temporário do que é eterno, ela já começa a fazer as escolhas dela, ela sabe usar tudo, mas não se apega a nada. Ela já entendeu o que realmente é importante se apegar. Então, vejamos bem. Nesse momento, as almas, então, que já têm essa ligação de uma forma assim, bem solta, digamos que o perispírito já está completamente solto da matéria física, o momento da morte, ela não sente absolutamente nada, não tem um ponto de contato. Já naqueles outros que os laços já estão bem soltos, como aquela pessoa que já está na idade, já avançada, já querendo, que ela vai pensando já no plano espiritual, na vida futura, reencontrar os seus, nós vamos ver que ele não é imediato, mas é como se, Kardec dá uma figura de linguagem muito bonita, como se fosse um fruto maduro soltando do caule. Toque. De uma forma simples, natural, sem menor dor. Já para aqueles que a coesão está no auge ainda, numa idade onde tem muito fluido, é natural que esse desligar será feito de uma forma mais abrupta,
né? Porque, na realidade, ele não rompe, ele tem que se soltar. Ou ele se solta porque já está solto, ou se solta porque a gente vem puxando para se soltar. Então, vai ter uma forma mais dolorosa. Ou aqueles onde os pontos ainda fazem muita ligação com o corpo físico. Esses também vão demorar a ter, né, essa libertação que se diz desse corpo físico. Então, gravemos. A duração e o sofrimento estará sempre em relação, né, direta do corpo com o perispírito e das suas afinidades materiais. Quanto menos estivermos apegados à matéria, mais fácil vai ser esse desligamento. Nós sabemos que dois espíritos é um assunto muito longo, né? Por isso a gente tem que sintetizar, porque ele é muito profundo, mas só para nós, de uma certa maneira, fazermos um contato com o tema. Nós sabemos que dois espíritos não desencarnam da mesma maneira. Não há uma matemática, uma lógica, cada um com as suas, né, com as suas nuances, com as suas diferenças, mas alguns aspectos podemos dizer que são aspectos gerais. E um desses que nós vamos abordar é a perturbação, o momento de perturbação que o espírito se encontra. Nós sabemos que logo após a separação da alma do corpo, o espírito ele não fica consciente, imediatamente consciente de si mesmo. Ele não tem aquela consciência individualizada, né? Kardec diz, mais uma vez, que é como se a pessoa tivesse saído de um sono profundo, aquele momento que a gente acorda e fica meio atordoado, que a gente não sabe bem se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se eu estou sonhando, se eu estou acordado. E é como se tivesse uma névoa. E essa névoa, aos poucos, vai se desfazendo para que ele se reencontre, esse espírito se reencontre na sua individualidade. Qual o tempo, mais uma vez, que leva, né, esse estado de perturbação? Mais uma vez, o tempo é variável, que pode ser de horas a muitos e muitos anos. Vai depender sempre da elevação do espírito. Um espírito elevado, como o caso de Sansão, né, um espírito feliz, ele recobrou em 8 horas a consciência dele. Nós sabemos que isso é um caso, né, especial, né? Nós sabemos assim, a grandeza de determinado tipo de espírito por esse tempo. Qual o tempo que você necessita para você recobrar? Então, a partir dessa situação, nós vamos reparar como é que o conhecimento da doutrina espírita e da vida futura é importante, não é? É importante para esse desligar da matéria. Aí nós começamos a pensar, qual a importância do desapego da matéria? Olha, quanta importância. Se eu sei que a dor, né, que pode me causar o momento do desencarne está em relação com a afinidade do corpo espiritual ao meu corpo físico, pelo apego que eu tenho às coisas da matéria, pelo comportamento que eu possuo, então é interessante eu conhecer do assunto. Eu começo a compreender um pouco mais. Se o tempo de estado de perturbação também vai variar de acordo com as minhas emoções, com meus sentimentos, com a minha elevação espiritual, é importante eu falar de desapego da matéria? É muito importante entender o desapego da matéria. Então, nós buscamos, né, lá no livro Voltei, que aconselho a todos, né, do irmão Jacó, psicografia do Chico, que ele conta toda essa passagem, esse desligar do corpo físico dele, de uma forma assim belíssima, magistral, esse livro. E um dos momentos ele conta que ele estava, né, já se desligando e, de repente, ele começou a olhar para o corpo físico. Começou a olhar, até com um pensamento de agradecido a esse corpo físico. Quando ele viu, e os amigos espirituais estavam retirando as energias, limpando, tirando esse perispírito que não estava grudado ao corpo físico, né? Tirando essas energias. E, de repente, quando ele vê
que ele fala? Ele sentiu as suas energias sendo retransferidas, a expressão que ele usa. Ou seja, novamente, todo aquele trabalho que já tinha acontecido, daqui a pouco, por uma vertigem, ele fala que tem uma necessidade de atração incrível. Volta tudo para o corpo físico novamente. Veem que não é tão fácil nos desligarmos das coisas da matéria. Então, ele fala da necessidade de vigilância do pensamento, que ele foi ali, no mesmo momento, né, disciplinado para que ele tivesse mais atenção no que ele estava fazendo. E teve um momento que o doutor Bezerra falou para ele, ele foi ajudado por doutor Bezerra, era um dos amigos espirituais, e o doutor Bezerra fala que aquele tempo era normal que estava demorando. Não era tão longo assim, que não podia ser mais rápido, devido, olha só o que aconteceu, ao ambiente doméstico. Aí ele fala que esse ambiente doméstico estava impregnado de substância que classificou como fluidos gravitantes. O objeto de uso pessoal emite radiações que se casam com as nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, e necessitando de muito desapego para que não nos prendam ou perturbem. Reparemos só os objetos. Toda essa questão, né, dessa ligação, são os fluidos gravitantes. Isso, um homem que não tinha nem tanta ligação. Né? Ele via lá seus objetos, que as filhas tratavam com todo carinho na velhice. Mas imaginemos aquela criatura que é apegada mesmo a uma determinada situação. Como isso vai acontecer, gente? O que a gente acredita? Como é que vai ser esse desencarne? Isso é muito sofrido. E isso depende de cada um de nós, tornar isso mais difícil ou isso mais fácil. Se nós já temos esse conhecimento, né, nós já podemos trabalhar dentro de nós esses cortes necessários em relação à matéria. Imaginemos os nossos vícios. Os vícios não são apenas, né, os vícios químicos, mas os vícios comportamentais. Nós vamos chegando a uma determinada idade que vamos criando uma série de manias. E a gente tem que aprender que aquilo ali, a gente tem que trabalhar o pensamento e disciplinar. Hoje mesmo eu me vi dizendo, né, diante de um porta-guardanapo vazio de guardanapo, eu me vi assim, eu não sei comer se almoçar sem um guardanapo, gente. É que eu não sei viver, sem almoçar sem um guardanapo, veja bem. Daqui a pouco, na mesma hora, eu parei e falei, como é que eu não sei viver sem um guardanapo? O que é isso? Sei viver sem um guardanapo, sim. A gente vai falando sem perceber, né? No excesso da palavra, usando a outra pessoa que está ouvindo sabe que eu não vou morrer por falta de um guardanapo. Mas nós mesmos vamos internalizando determinadas sentenças que vão nos servir mais tarde como verdadeiras algemas. Ai, não sei viver sem isso, eu não passo sem aquilo outro. Não tolero fulano. Impossível viver sem cicrano. Olha as algemas que a gente começa a constituir na vida. São verdadeiras teias de aranha, porque teia de aranha a gente não vê, mas ela está lá. Ela prende. Então, essas nossas imaginações elas vão funcionar justamente com teia de aranha, nos retendo ao mundo material. No livro, que eu também indico, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, onde ele conta, estuda diversos casos, né, de mais diferentes tipos de desencarne, nós temos lá um caso do Rodolfo Valentino, que escolhemos, né, o artista mesmo, né, e ele sentindo-se preso. Ele não conseguia sair daquela situação, preso ainda e passeando pela Broadway, irritadíssimo das pessoas não o reconhecerem, chateado de se sentir sozinho e desapontado, porque ele achou que quando ele desencarnasse o mundo pararia. Parou. Então ele vai relatando aquela situação do apego que ele criou, lembrando dos bens materiais dele e de amigos do qual jogavam purpurina constantemente, digamos assim. Como no determinado outro caso, fala desses espíritos inferiores, acho que é o 8º caso, que conta lá sobre o soldado, que é responsável pelos outros soldados no campo de batalha, que muitos daqueles que tombam lá no campo nem se dão conta que tombaram, que desencarnaram, eles ainda acham que estão combatendo.
São espíritos ainda que não têm nem nível de consciência, ainda continuam. E muitos não saem da Terra e entram numa que a gente chama de fase de monodeísmo. Fazer repetidamente as mesmas coisas. São aqueles espíritos que voltam para cá, sentam naquela cadeira que estava acostumado. Outro que fica contando dinheiro, 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 dinheiro. Ele sempre repete a mesma situação da qual ele gostava. Do qual ele mesmo criou aderência. Porque nós somos aquilo que pensamos. Então, a gente não desconstrói aquilo que se construiu com tanta facilidade. Se nós passamos 40, 50, 60 anos construindo na tela mental determinada situação, não é a morte que desfaz isso. Nós vamos ter que desconstruir. E vamos ficar ali até o ponto de conseguir desconstruir aquela situação que nós mesmos demos origem, sem necessidade. Nós também lembramos, né, nas mesas de socorro mediúnico, de inúmeras experiências que nos serviram como ensino, para que aprendêssemos, né, quantos espíritos buscaram a mesa e falando das suas dificuldades, né, a dificuldade do espírito era abandonar um determinado terreno do qual a casa dele estava construindo. Então ele não aceitava a distribuição dos bens entre os herdeiros. Foi da forma que ele não queria. Como é que vai se desfazer daquilo que era meu? Nós já vimos, né, já ouvimos o depoimento de um espírito falando lá da dificuldade que ele estava tendo, né? A dificuldade dele era a falta do café da tarde. Era uma das dificuldades. Aí a gente para pensar, nossa, o café da tarde. É porque a gente acha que o camarada vai se apegar, né? Só é apegado quem tem iate, quem tem carrão, quem tem 2 casas. Não. O apego é a consciência que você tem daquilo que é importante. Não é a situação em si. Eu sempre me lembro de uma história antiga, mas que eu costumo dizer que é muito, muito interessante por delimitar essa situação, que chama a história do desapegado, aonde um homem resolveu se tornar o desapegado mais famoso do mundo. Então, ele vendeu e doou todos os seus bens e ficou apenas com 2 tangas, uma que ele usava e a outra que estava lavando. Aí ele tirava a suja, lavava e usava a outra. E ficava só com as 2 tangas. Nisso ele se achava o cara mais desapegado do mundo e descobriu que existia um que era considerado mais desapegado que ele. Então ele foi lá para fazer uma competição de desapego para ver mesmo se podia existir alguém mais apegado que ele. Então ele foi lá para o norte do Himalaia procurar o tal do sábio desapegado. Quando ele chegou, ele viu um palacete suntuoso, com um jardim lindo, e foi atendido por um serviçal. Ele falou, isso aqui não combina com desapego, né? Já vi que eu vou desmascarar esse senhor aí. E perguntou, cadê o sábio? E ele falou assim, olha, o sábio se encontra no jardim lá da frente, conversando lá com os seus discípulos sobre desapego. O senhor, por favor, entre, pode tomar um banho, almoçar, descansar, depois o senhor conversa com ele. Então ele aceitou, e lá pelas tantas ele tomou o banho, lavou a sunga suja, botou pendurada, pegou a limpinha para usar, e falou, né, agora que eu vou lá desmascarar esse sábio desapegado. Como é que pode desapego dessa maneira aqui? Quando ele senta para começar a falar com o sábio, que está conversando com os outros discípulos, chega correndo o servo, dizendo, mestre, mestre, o palácio está pegando fogo. O senhor está perdendo tudo que tem lá dentro. Um prejuízo danado. E o sábio, o dono da casa, continuou naturalmente dando a aula dele. E o senhor, que era o desapegado, que foi lá, berrou, minha tanga! Minha tanga! Então, na realidade, a gente começa a entender, né, que é a ideia que nós temos, não é aquilo que é. E, na realidade, ele entendeu que era desapegado de bens maiores, mas estava apegado. Então, nós vamos na vida começando a nos determinar a importância dessa elevação moral. Então, é quando a gente começa a se desligar daquilo que nós já entendemos que não entrará na nossa bagagem, na aduana da morte. A gente não vai levar. Tudo que a gente olhar e entender que não vai levar, é o momento de desapegar. Está ali? Vamos usar, no sentido, vamos aproveitar aquele momento. É lógico que sim. Né? Se eu tenho uma casa, vamos usar a casa.
Mas se essa casa acabar, não acaba por causa disso, não. Eu começo a me desidentificar. É um processo de desidentificação. Às vezes a pessoa, né, fala assim, nossa, se arranhar meu carro, eu morro. Né? E às vezes você vê que a pessoa parece que quando arranharam o carro dela, ela foi arranhada totalmente. Porque ela estava identificada com aquele carro. A casa pegar fogo, ela se queima junto. Porque ela está identificada com a casa. E a gente vai ter que se desapegar até dos amores. A gente vai ter que aprender a amar com moderação. Porque os amores é um momento que se encontram conosco, não nos pertencem. Quem ama é livre. Por isso que não existe eu sofro por amor. O amor não pode fazer sofrer. O amor é um estado de desejar o bem ao outro, de libertação. Então é quando a gente começa a desapegar e desidentificar do próprio corpo físico. Eu estou nesse corpo. Eu não sou esse corpo. É quando perguntavam ao Chico Xavier, você aceita fazer uma viagem, não sei para onde, quer demorar muito? Ele falou, olha, eu mesmo queria ir, porque eu estou ótimo. Estou muito bem, adoraria ir. Mas o meu corpo diz aqui que não vai. E na briga entre eu e ele sempre vence. Ou seja, eu estou ótima, eu estou bem. O meu corpo, no momento, se encontra naquela situação. Eu não sou o corpo. Então, a gente começa a desapegar disso e desidentificar. E a necessidade que nós vamos ter dessa elevação moral, ela vai ocorrer na medida que nós aprendermos, né, a retirar ao dia um tempo, um momento de meditações, de reflexões sobre o que me apega na vida. Qual é a ilusão, né, que os hindus chamam de Maya? Que ilusão é essa que está me aprendendo? Desse momento, aonde é que eu sofreria mais? Em qual setor? É o momento que eu tenho que trabalhar. É aquilo ali sobre o qual eu tenho que trabalhar. Nós vamos começar a compreender que nenhum alimento me faz ser vivo. Ele faz ser vivo é a vontade de Deus. Você pode comer todos os alimentos e teu corpo não digerir. E aí? Então, quem nos mantém vivos é a vontade de Deus. E da mesma maneira, nós começamos. O que a gente não pode viver é sem a confiança no amor de Deus. Aí sim a vida vai ficar muito difícil. Quando a gente começa a compreender que tem que olhar para frente, olhar para o futuro, e que isso aqui é apenas, a Terra é uma escola, um hospital e um presídio, do qual viemos para nos desincumbir de alguma tarefa que é muito importante, tanto para nós como para o planeta, terminamos a tarefa, é nosso momento de regressar para... Nós temos inúmeras tarefas a cumprir, em vários planos ainda. Nós sabemos disso. Então, isso aqui, como se fosse uma estação de trem, né, ou de metrô, é mais uma estação, onde muitos vão entrar, muitos vão sair, e cada um dentro do seu tempo. E todos vamos nos reencontrar, que é a coisa mais certa que tem. Então, quando a gente começa a tirar dentro do dia um momento de reflexão e pensar sobre isso, nós vamos começando a perder esse medo. De que eu teria maior medo? Qual é o maior medo? A morte? A morte foi vencida. Não foi? A morte foi vencida. Então, por isso que Deus, por Jesus, nos diz naquela passagem que não se pode amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, o problema do apego é justamente esse. Não é que a salvação vai estar na questão de você se desfazer dos seus bens, mas da dificuldade de você se salvar a si mesmo pelo apego aos bens, que é diferente. Então, quanto mais apego eu tenho, mais eu me retenho, mais eu me prendo, mais eu me limito espiritualmente. Então, a necessidade de trazermos na nossa mente uma imagem, a imagem do Cristo, uma imagem de paz, a questão da prece, a questão dos nossos modos diante do mundo. O próprio Jacó, ele comenta durante esse livro, eu voltei, ele era um doutrinador, né? Só que ele tinha uma moral que nós chamamos de moral muito rígida. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós, principalmente os filhos de pai muito disciplinadores, têm muita essa tendência.
Então, aquela moral muito rígida é moral. Mas o nome já diz, ela é muito rígida. Ela, às vezes, é muito fria. Ela é muito prática. E algumas pessoas ficam muito chateadas com essa forma de pensar. Porque nós podemos dizer as mesmas coisas de várias maneiras. Então, o rigor, muitas vezes, vai afastar. Enquanto a indulgência, o carinho, o calor, vai atrair. Às vezes, a gente demora muito tempo para entender isso, né? Então, nós sabemos que precisamos de vários tipos de instrutores. Aqueles que se tornam mais firmes e o de ombro, né, o de colo. Mas nós podemos ser os dois. Nós não precisamos escolher, né, sermos apenas aquele de moral muito rígida. Então, Jacó era um instrutor assim. Ele era muito rígido. Então, em determinado momento da desencarnação, ele se reencontra com um daqueles que estavam ouvindo lá a evangelização dele para os espíritos, e esse espírito lhe pergunta: ah, Jacó, é você? Cadê a sua luz? E ele ficou um bom tempo tentando entender aquilo ali. Cadê a sua luz? Porque muitas vezes nós vamos evangelizar o outro. Nós conhecemos, entendemos e estudamos isso para o outro, mas nós não evangelizamos a nós mesmos. Então não há como eu colocar a luz para o outro enquanto eu não acender para mim. Por isso a necessidade de vivenciar o Evangelho. Por isso a necessidade de buscarmos na nossa mente não todas as preces, não todas as passagens do Cristo, mas eu sempre digo, qual é aquela passagem que você iria lembrar no momento de dor ou do desencarne? Às vezes a pessoa conhece tudo de cor, mas é incapaz no momento de se autoajudar. Porque ela não tem aquilo fixado para ela como um alimento da sua alma. Ela tem aquilo como alimento para o outro. O próprio Jacó fala, né, que lembrou naquele momento de desequilíbrio de Jesus acalmando a tempestade. Cada um lembra de uma passagem. A passagem que eu mais gosto é quando Jesus convida: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, né? Ele de braços abertos. Então nós temos que buscar essa imagem do Cristo, um determinado espaço, e vê-lo realmente nos abraçando e nos aproximando dele, para que esse momento nós estejamos mais preparados, a nossa mente mais educada da forma como iremos nos disciplinar. Porque em determinados momentos não conseguimos coordenar os pensamentos. Aí é a hora de entrar em prece. Mas você às vezes está tão agitado que você não consegue. Então você busca uma imagem pela qual você construiu ao longo da sua vida, do seu tempo. Por isso é importante a importância dessa luz para nós mesmos. Então é quando a gente passa a experiência do desapego, quando a gente vivencia diante de uma ausência de um ente querido, ou de um momento que nós nos colocamos, né, fora das atividades do dia a dia por algum problema de saúde, nós somos nocauteados, ficamos lá apartados, e a gente vê que realmente importa. O que importa? Aí alguém vai falar assim: importante é a saúde. Não, não é a saúde. Porque muitos são saudáveis e estão muito tristes, não é mesmo? O importante é a alegria da fé em Deus. É uma fé e uma confiança em Deus com alegria. Não é viver mais por viver. É viver com entusiasmo. É olhar e falar assim: Pai, o que esperas de mim no dia de hoje? E se o dia terminar hoje? Então, que ao final da noite, né, ao final do dia, antes de dormirmos, colocarmos em revista, como Santo Agostinho nos disse, e pensarmos assim: e se hoje for o meu dia, né, de sair da vida material e ingressar no mundo espiritual? A quem eu pediria perdão e aonde eu reeducaria os meus atos? Que dessa maneira possamos, então, nos prontificar sempre, a cada amanhecer, um novo dia, um novo momento de sabermos agradecer a misericórdia divina por uma nova oportunidade de viver e aprender a viver, sem nos apegar a nada de material, apenas ao que realmente importa, que é o amor de Deus. Que bendito seja e que todos possam ser muito abençoados nesse momento. Graças a Deus. Graças
Graças a Deus, obrigada, querida Maristela, por tantas reflexões importantes, não é, que foram trazidas. Nós estamos começando o mês. Ao longo de